Fala, tudo bem? Eu sou Thiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis. E hoje eu vim fazer uma demonstração de uma coisa bem legal. Eu acabei de disponibilizar gratuitamente um box de planilhas do TLP. Isso mesmo, é um kit de planilhas profissionais para trading e apostas em tênis, que até pouco tempo atrás era vendida no nosso site do Trading Like a Pro, e eu decidi dar isso gratuitamente para a galera. Por quê? Quem me conhece, quem me acompanha, sabe que eu sempre bato na tecla de ter que anotar as suas entradas, ter que ter controle sobre as tuas entradas e estratégias que tu faz. Tu saber onde tu perdeu dinheiro e onde tu ganhou dinheiro. Para saber por que a tua banca caiu pela metade ou por que a tua banca dobrou. Né? A gente precisa saber essas coisas. Então eu decidi parar de vender. Falei, cara, vou dar de graça pra galera, porque eu peço pra galera fazer, então nada mais justo do que eu ajudar um pouco mais e dar esse box gratuito pra galera. O link para fazer o download tá na descrição deste vídeo, tá? Então, assim que acabar o vídeo, faz o download do box, das planilhas todas, bota as planilhas no computador e depois volta aqui de novo para tirar suas dúvidas de como mexer nas planilhas, que é o que eu vou fazer nesse vídeo, beleza? Se gostou desse assunto e desse tipo de vídeo, já deixa o like, por favor, para ajudar o nosso canal a seguir crescendo, ativa os sininhos da notificação, se inscreve no canal, enfim, para ficar ligado nesse monte de conteúdo especificamente para trading e apostas em tênis que a gente está largando aqui cada vez mais para vocês. Beleza? Então vamos lá. Bom, aí você fez o download do kit, tá aqui as planilhas, extraiu as planilhas, botou no seu arquivo aqui e vamos começar com a primeira planilha, que é a gestão de banca 30, 50, 80, né? E esta é uma planilha relativamente simples, tá? É uma planilha para a gente ajustar o tamanho da nossa stake de acordo com o andamento do nosso processo aqui dentro do trade ou dentro das apostas, tá? Basicamente, o que a gente tem aqui? A gente tem a nossa banca, o stake 50, o stake 30 e o stake 80. E o que é isso, Thiago? É justamente o que eu comentei. O 30, 50 e 80 é o número de unidades que são os gatilhos para aumentar o stake ou diminuir o stake, ok? Assim que você fizer o download da planilha e salvar, a primeira coisa que tu tem que fazer é definir a tua banca inicial. Digamos que a tua banca inicial seja de R$1.000, ok? Aí tu só tem que colocar aqui na célula em amarelo R$1.000, ok? Essa é a única coisa que tem que fazer. E a partir daí, ele vai te dizer, a tua banca dividida em 50 unidades, ela vai ter uma unidade de 20 stakes, ok? E o que são esses dois números aqui? Aqui são justamente os gatilhos para quando mudar o tamanho do stake. Então, com uma banca inicial de R$1.000, 50 unidades, o stake é de 20. Imagina que a gente teve um começo um pouco ruim e a nossa banca foi caindo, tá? O estágio de parar e diminuir o stake é quando chegar em 30 unidades. Isso significa numa banca de 1.000 que é quando a banca virar 600. E aí o stake tem que virar 12. Tá vendo aqui? Os 600 é esta banca aqui para 12. Então a gente está subindo aqui na escada, tá? No caso de a banca começar a diminuir. Perfeito? Então a gente coloca 1.000, R$20 é cada unidade. Quando a banca chegar a 600, a gente está na hora de diminuir e redividir a banca em 50 unidades. E aí fica uma unidade de 12, ok? Se acontecer de continuar para baixo de novo, quando bater no 360, a gente redivide a banca em 50 unidades e a unidade fica de 7. Claro que o que a gente quer? A gente quer o cenário contrário. O cenário contrário é a banca subindo. Digamos que a gente começou no 1.000 e quando a banca chegar no 80 unidades, que significa um valor de 1.600, quando a banca chegar no 1.600, a gente faz um saque de R$400, que é 25% da banca, e o restante, que é 1.200, a gente redivide em 50 unidades e aí fica uma unidade de 24. E aí o processo se repete. Quando a gente conseguir chegar a 80 unidades de 24, que significa 1.920, a gente faz um saque de 25%,
que é 480, e o que sobra na banca é 1.440. E aí a gente tem um stake de R$ 29,00 aproximadamente, que são 50 unidades dentro de uma banca de 1.400, ok? Pô, Thiago, e aí quando eu baixei para 12, o que acontece? Acontece o seguinte, quando que eu vou recuperar para R$ 20,00 de unidade de novo? Quando tu bater nas 80 unidades de R$ 12,00, que é 960. Só que o detalhe, quando a gente bater nos 80 da banca de 600, né, a gente não faz saque. A gente primeiro retorna para o nível de R$ 1.000 para a gente poder fazer saque daqui para frente. O outro detalhe, a gente pode mudar o valor de saque, né? Podemos colocar aqui 10% da banca. E aí ele automaticamente vai calcular o valor de saque referente aos 10%, que foi o valor que tu colocou, e a banca vai ser também recalculada a partir do saque que tu tirou. Mas a metodologia é essa então, gente, voltando aqui. É uma banca inicial de 50 unidades, que quando chega a 80 a gente faz um saque e redivide a banca em 50 unidades, e se a banca reduzir para 30 unidades, a gente reduz o tamanho da stake de forma a ter de novo 50 unidades e trabalha até chegar nas 80 unidades para de novo redividir a banca em 50 e aumentar o stake um pouquinho. Beleza? A outra planilha é anotação de trades, e essa é uma planilha fundamental para quem faz trade em tênis. Quando a gente abre a planilha, a gente tem esta aba aqui, que é os registros da onde a gente coloca as nossas estratégias. Mas primeiro eu vou mostrar esta aba aqui, que é a folha para impressão. A sugestão que eu dou é imprimir algumas cópias desta folha aqui e ter na sua frente como seu caderno de anotação. Claro, não quer imprimir, não quer gastar folha ou não tem impressora disponível, pega essas colunas aqui e faz no teu caderno, divide como está feito aqui, porque eu acho que é um grande início, tá? Porque tem que ser simples. Jogador 1, jogador 2, quem é o jogador 1, quem é o jogador 2, qual foi a estratégia que tu utilizou, quanto de responsabilidade tu colocou no mercado, qual foi a odd de entrada, qual foi o teu lucro e prejuízo e algum comentário sobre a entrada que tu quiser fazer. Então aqui é para tu imprimir ou tu fazer no teu caderno essa tabelinha para tu poder ir utilizando, beleza? Depois que tu fizer essa anotação à mão, porque é muito mais fácil, né, a gente fazer à mão do que a gente ficar botando na planilha indo para o mercado, botando na planilha indo para o mercado. Então eu aconselho a fazer na mão rapidamente enquanto vai fazendo o trade e depois com calma, quando parar a operação, a gente passa a limpo para a planilha. E passa a limpo para a planilha justamente nesta aba aqui, ó, na aba de registros de tênis, tá? Aqui já tá, ela vem preenchida com alguns exemplos, mas basicamente o que a gente tem que fazer é replicar aquelas informações da folha de impressão. Então é jogador 1, jogador 2, qual é o set que foi a entrada, qual foi a estratégia que foi feita, responsabilidade que a gente botou no mercado, qual foi a odd de entrada, qual foi, se removeu ou não os 40%, né, quando a gente utiliza remoção de responsabilidade durante a estratégia, e aqui qual foi o teu lucro e prejuízo da estratégia, tá, daquela entrada, automaticamente a planilha calcula o ROI da entrada. E aí o seguinte, eu já mando na planilha sugestões das estratégias que eu utilizo. Ok? Mas, obviamente, tu pode incluir outras estratégias, mudar as siglas, fazer do jeito que quiser. Então, digamos aqui que eu quero criar uma estratégia nova, seja a estratégia lei ao jogador que está perdendo por 2-0, sei lá. Então, tu pode criar um nome aqui, ó, lei 2-0, por exemplo, ok? E tu cria a sigla aqui, coloca o nome dela, lei ao jogador que está, né, 2-0 no placar. Beleza, perfeito, criou. Aí quando tu vai preencher aqui, basta tu criar mais uma linha aqui, né? Seguir a numeração aqui, bonitinho, botar que foi na ATP ou não foi na ATP, né? ATP, jogador, digamos que foi o Medvedev contra o Federer. Foi no 7-1 e a estratégia foi justamente aquela. Lei, e automaticamente vai aparecer aqui para ti, tá? Lei ao 2-0. Aí tu coloca 10 de responsabilidade, foi numa odd de 1,40, não removi responsabilidade, o lucro foi de R$ 2,50, beleza? Automaticamente ela já te calcula o ROI e depois vem a parte mais legal da planilha, que é esta aba aqui chamada Análise do Tênis, que é uma tabela onde te mostra justamente como que está
a performance de cada uma das estratégias, ok? Quando a gente preenche lá, a gente clica no botão atualizar, a gente vai em dados e atualizar tudo, ou refresh all, que está em inglês, e ele automaticamente atualiza. Veja que já apareceu aqui, né, a estratégia nova do Lei 2-0, uma entrada, total de responsabilidade que a gente colocou 10, um lucro de 2,50 com um ROI da estratégia de 25%. Beleza? Legal, bacana. Vamos para a próxima planilha, que é a planilha de alavancagem de banca, que é uma planilha que eu acho bem bacana também de se utilizar para a gente colocar, né, objetivos e fazer uma gestão na verdade, de longo prazo, tá? A gente começa pela aba de instruções e o que a gente precisa fazer aqui? Defina sua banca inicial na aba objetivos, na célula marcada em amarela. É a única célula que você deve preencher nessa aba. Então, na célula objetivos, a gente coloca aqui a banca de R$1.000, digamos, ok? E o resto, ela está toda configurada. A data inicial, digamos que a data que é hoje, que é 2 de setembro, né? 6 de setembro. Né? Colocamos aqui a data. Banca total, ele te dá a rentabilidade do dia, que é o planejado, te dá a rentabilidade acumulada, planejada e o lucro que tu deve fazer do dia. E aqui é um quadro de comparação com o real, com o de fato tu realizou, ok? Tudo isso aqui vai se atualizar automaticamente na medida que tu fizer o preenchimento destas abas aqui. Digamos que a gente tem uma banca espalhada por mais de uma casa, então eu criei várias opções. Mas basicamente é a mesma coisa. Então a gente clica na casa 1 e a gente vem aqui com uma banca, por exemplo, de R$1.000, que é a banca que a gente colocou aqui. Então quando a gente coloca R$1.000, automaticamente a banca já se atualiza aqui. E o número de unidades que a gente quer, se quiser mudar, mas o padrão para nós é sempre 50. Ok? Então a gente vai lá e coloca uma entrada. Fiz uma entrada no tênis, num jogo que foi o Nadal contra o Johnson. E a entrada foi a favor do Nadal menos 8 games. Ok? Uma estratégia que pode ter sido do TLP, por exemplo, recebeu uma pique do TLP, o stake foi de 20, que é o stake padrão, e a odd foi de 1,90, ok? Ganhou, então ele já te dá o prejuízo, já te dá quantas unidades colocou, qual é o prejuízo e lucro em unidades, e o ROI daquela entrada. Aí digamos que a gente fez outra entrada também no tênis, agora na WTA, num jogo entre a Andreescu e a Muguruza, e a entrada foi na Andreescu, né? A entrada foi no over 21 games, né? Numa pique também, ou numa pique recebi TLP, ou numa outro, né? Outra estratégia. Depois eu mostro como colocar a estratégia. Stake de 20 também, numa odd de 1,98 e a gente perdeu, por exemplo, tá? Claro que a gente tem que colocar a data aqui também, que é fundamental. Essa aqui foi no dia 5 de... Essa aqui foi no dia 5 de setembro, essa aqui foi no dia 6 de setembro e assim por diante. Automaticamente, quando a gente for aqui na aba Objetivos, a gente vai ver que está atualizado aqui. Né? Na verdade, aqui, vamos botar 6 de setembro e 7 de setembro. Tá? Automaticamente, a planilha já está aqui por dia, já mostrou que na casa 1, no dia 6, a gente teve um lucro de 17, né? E no dia 2 a gente perdeu 20, tá? Automaticamente ele puxa. E assim da casa 2 e assim da casa 3 automaticamente, ok? Se quiser alterar as estratégias aqui, a gente vai na aba auxiliar, a gente vem aqui, escreve, por exemplo, back ao favorito e automaticamente a planilha vai liberar a opção de back ao favorito aqui e a gente já consegue fazer o registro das entradas, ok? É isso, gente. Espero que essas planilhas ajudem vocês, motivem vocês a anotar os trades, escrever as apostas, saber o que está fazendo, para a gente saber onde está indo o dinheiro e da onde que ele está vindo, né? Onde que a gente perde e onde que a gente ganha é fundamental para a gente ter consistência e ter lucratividade no longo prazo nesse mercado. Beleza? Eu então peço de novo, se não deixou o like, deixa agora, se gostou do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, fique esperto porque a gente está lançando muito conteúdo bacana, conto com o apoio de vocês. Um grande abraço e keep it green!